Então, mais um videozinho para terminar sobre justificação epistêmica segundo Feldman. Nos últimos anos, diz Feldman, tem sido mais desenvolvido o fundacionalismo modesto. Ele cita Robert Audi, The Structure of Justification, uma série de artigos, Susan Haack, do livro Evidence and Inquiry, que para Feldman, ela diz que é um funderentismo, mas para Feldman isso aí é mais um fundacionalismo modesto. E um artigo que eu não tive acesso, The Sceptic and the Dogmatic. Para o fundacionalismo modesto, crenças básicas são crenças perceptuais ordinárias sobre o mundo externo. Então, não são mais crenças fenomenais sensoriais. Incluem crenças fenomenais, como eu sinto dor de cabeça, mas as crenças básicas são crenças como, por exemplo, que eu estou vendo essa tela agora. E essa tela real. E elas podem ser justificadas sem ser imunes ao erro. Quer dizer, eu posso me enganar quanto às observações que eu estou fazendo do mundo externo. Por exemplo, aqui está um livro. Ele está próximo, as luzes estão acesas, não estou com problemas de visão. Isso passa a ser uma crença básica para o fundacionalismo modesto. Essa crença é geralmente muito bem justificada, embora não seja o caso de que não possamos nos enganar. Sim, até sobre isso é possível, logicamente, que eu me engane. Mesmo assim, essa é a natureza da justificação. Uma natureza falível. Além disso, crenças não básicas justificadas por crenças básicas podem justificar outras crenças não básicas que não se derivam diretamente de crenças básicas. Formamos, diz ele, automaticamente crenças básicas sobre o mundo ao redor. Automaticamente eu tenho a crença básica de que eu estou vendo essa tela. Essas são as crenças típicas do fundacionalismo modesto. Contudo, nós podemos sempre nos enganar sobre a verdade das crenças básicas. As inferências aqui, além disso, não são dedutivas. Podem incluir inferências dedutivas, mas, em geral, são indutivas sobre o mundo externo. Usual é a indução por enumeração ou pela inferência para melhor explicação. Isso é relevante. A indução enumerativa é muitos x são y. Então, esse x é também y. O fogo queima, porque sempre queimou. Os cães latem, portanto, esse cão vai latir, está latindo. Pinheiros têm formas cônicas, portanto, isso é um pinheiro com essas folhas, etc. Mas também é importante a inferência para melhor explicação, que também é indutiva. Por exemplo, vê-se que alguém roubou uma pintura. Encontra-se impressões digitais de Filcher. 3. A pintura é encontrada na casa de Filcher. Ora, a conclusão indutiva, a melhor explicação para quem roubou a pintura é que foi Filcher que roubou a pintura. Então, isso aí é muito comum. É importante esse tipo de indução pela melhor explicação. Então, primeira definição de fundacionalismo enfraquecido é: crenças não básicas são justificadas quando suportadas por inferências indutivas fortes, enumerativas ou da melhor explicação, com base em crenças básicas justificadas. Ok. Mas, nota ele, apenas ter evidência para a justificação não é suficiente, pois uma evidência pode ser derrubada, undermined, por outra evidência. Daí uma segunda definição que ele apresenta de fundacionalismo modesto, que é: crenças não básicas são justificadas, isto é, bem fundadas, quando a. elas são suportadas por inferências indutivas fortes e b.
elas não são derrubadas por nenhuma outra evidência. Você pode talvez, imagino, incluir se elas são suportadas por inferências indutivas fortes, e eu incluo nisso todas as evidências que eu tenho, B passa a ser incluído em A. Ao menos me parece. Sobre crenças básicas do fundacionalismo modesto, característico é que elas são espontâneas e não inferenciais. Por exemplo, eu vejo um pinheiro, mas pode ser que primeiro tenha de refletir sobre a forma, os tipos de folhas, então lentamente inferir que isso aí é um pinheiro. No caso da crença básica, é a primeira, não a segunda. Eu vejo e espontaneamente eu percebo que é um pinheiro. Então, o que é crença básica pode mudar de acordo com a experiência. Outro exemplo, eu vejo um rosto humano. Essa é uma crença básica. Mas pode ser que eu precise de algum tempo para reconhecer que aqui é uma foto de Sir Alfred Ayer. Então, isso já não seria uma crença básica. Toda crença deve ser, de algum modo, dependente das crenças básicas, mas essas últimas podem ser classificações, qualidades sensórias, cor, forma, objetos, crenças introspectivas, dor de cabeça, etc. E eles podem propor que crenças básicas são as que são espontaneamente formadas, isto é, ser espontâneo torna a crença justificada. Então, uma primeira característica da crença básica é a espontaneidade. Mas isso é muito ainda implausível. Uma crença pode ser espontânea e não ser justificada. De fato. Por exemplo, eu ouço o barulho de um carro lá fora, estou esperando o meu amigo, penso que é o meu amigo João. Essa crença é espontânea, mas não é bem justificada. Imagine que meu amigo decidiu viajar. Ele vem aqui todo dia e tal, mas hoje decidiu viajar. Melhor substituir 1 por 2. Todas as crenças espontâneas são justificadas a menos que elas sejam refutadas, defeated, por outras crenças que a pessoa tem. Não são derrubadas por outras razões. Mas há mais sobre isso. Nossas crenças perceptuais, isso ele nota, é importante, estão conectadas com a experiência de um modo apropriado. Ele não explica qual, mas dá para se entender. Se eu ando num quarto, tenho respostas próprias aos estímulos e vejo algo numa mesa, há todo um contexto e conexão com elas, ou seja, eu estou dentro de um contexto apropriado. Então, precisa ter esse contexto apropriado. Tenho de ter respostas apropriadas ao contexto. Não posso entrar no meu quarto e ver um elefante cor-de-rosa dentro dele. Alguma coisa está errada. Então, crença básica teria essa característica. Outro ponto é que depende também de treinamento e experiência, que afetam o que conta como crença básica, afetam a resposta à experiência. Por exemplo, uma pessoa que sabe discernir em detalhes que espécie de pássaro vê diante de si. Eu não tenho a menor ideia de que pássaro é esse. Eu sei que é um pássaro, essa é uma crença básica. Mas um ornitólogo dirá exatamente que tipo, para ele, o tipo de pássaro será uma crença básica. Então, no fundacionalismo modesto, ele vê 3 elementos caracterizadores, critérios para a crença básica: espontaneidade, não refutação e a resposta apropriada, dentro do contexto. Isso parece capturar a crença básica justificada, segundo Feldman. Objeções ao fundacionalismo modesto. Isso ainda não acabou. Primeiro, nada é básico. Essa é uma objeção de Bonjour, em The Structure of Empirical Knowledge, que é um clássico. As crenças básicas devem ter a propriedade phi
que faz com que sejam certamente verdadeiras. Diz Bonjour. E B tem a propriedade, a crença básica B tem a propriedade φ. Ter a propriedade φ torna B provavelmente verdadeira. Mas se isso é correto, chegamos ao preocupante resultado de que a justificação depende, pelo menos, de outra crença empírica, qual seja 2. Ter a propriedade φ torna B provavelmente verdadeira. Seria uma crença adicional que precisa ser justificada. Se a crença precisa de uma outra crença para ser justificada, ou que justifica. Então, se a crença precisa de uma outra crença para ser justificada, então essa outra crença também precisa ser justificada. Se ela não é justificada, então a crença inicial fica sem ser justificada. Raciocina ele. Mas se a outra crença tem justificação, então a crença que depende dela, afinal, por depender dela, não é básica. A conclusão é que, então, nenhuma crença é básica. Ou nenhuma crença básica é justificada por ser básica. E chamemos isso de traço indicador da verdade, TIV. A pessoa só é justificada em B, na sua crença B ou C, B de belief, C de crença, se é justificada em crer que geralmente percepção e introspecção produzem crenças verdadeiras. Primeiro, para toda crença, C tem TIV ou não, no raciocínio dele. Tem um traço indicador ou não. Se tem um traço indicador, então é suportada e não é básica. É suportada pela outra crença, do traço indicador, TIV. 3. Se não tem TIV, não é justificada e, portanto, não é básica. Logo, C não é básica. Então, não temos crenças básicas. A resposta, que nós vimos também e lemos, utilizando exemplos um pouco diferentes, é que crença na confiabilidade de nosso sistema perceptual simplesmente não são necessárias para a justificação. Essa é a resposta fatal. Claro que geralmente as temos, mas não contam para a justificação. No caso de Lemos, nós vimos o caso de criança de 3 anos de idade, tem crenças básicas, mas não precisa ter. Eu creio que meu sistema perceptual probabiliza isso, ele não tem metacrenças. Então, se você sente calor e você tem essa experiência, mas não precisa para tal pensar que tem boas razões para pensar que está com calor. Por exemplo, pensar que eu estou em Pau dos Ferros, ou Mossoró, não sei qual é mais quente. Dizer que é porque está em Pau dos Ferros é uma justificação extra, supérflua. Nós não precisamos dela, para nós termos a crença básica de que estamos sentindo calor. O outro problema é a resposta às próprias experiências. O fundacionalismo modesto diz que certas crenças são propriamente baseadas na experiência e outras não. Mas qual o critério para isso? Melhor explicando. Você observa um triângulo, crença básica. Você está diante de um octângulo. Para muitos não é básica. Para mim não é. Ora, por que o primeiro é e o segundo não é? Se são observações. O octângulo não é uma experiência básica imediata para muitas pessoas. Do mesmo modo que o fato de uma pessoa ter mais de 60 anos de idade não é experiência imediata. Essa foto aí de Bukowski, talvez ele não tivesse ainda 60 anos, ele era todo enrugado. Qual o critério? O critério para a experiência básica. Bom, nós podemos pensar sobre isso, mas o fundacionalismo tem várias vantagens sobre o fundacionalismo fraco, tem várias vantagens sobre o fundacionalismo cartesiano, clássico, ou sobre coerentismo, aparentemente, até agora.
O fundacionalismo modesto tem o mérito de evitar a objeção do isolamento. Ele aumenta a base de fundamentação, ao incluir tanto crenças básicas sobre estados internos quanto sobre o mundo externo, e além de não exigir infalibilidade, porque ele admite justificação indutiva, mesmo que ele demande aperfeiçoamentos. Bom, o texto que eu usei, em grande parte, é um resumo do capítulo 4 do livro Epistemology, do Richard Feldman, que eu recomendo a vocês. Então, é só isso.